Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Relaxar e Dormir. Antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Eu sou a Silvia Vale e nossa reflexão de hoje será sobre o mito de Narciso. Vamos começar preparando o ambiente em que nos encontramos. Apague as luzes do cômodo ou as reduza ao máximo possível. Deite-se de forma confortável e feche os olhos. Inspire profundamente e solte o ar bem devagar por no mínimo 4 vezes. Vamos lá, vamos fazer juntos. Uma vez, inspire, expire. 2 vezes, inspire, expire. 3 vezes, inspire, expire. 4 vezes, inspire, expire. Muito bem, perfeito. Mantenha a concentração. Ouça apenas a minha voz. E tente se colocar em cada cena que é descrita. Transporte-se para esses locais e viva a emoção do momento. No decorrer deste áudio, a tela se apagará. A pouca luminosidade contribuirá para que você prepare o seu corpo para a primeira fase do sono. O mito de Narciso é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. A mitologia é a forma que a antiguidade clássica encontrou para explicar os fenômenos da natureza, a criação do universo, dos seres e dos comportamentos humanos. As narrativas que contam o surgimento desses e outros aspectos naturais possuem a figura de seres místicos e sobrenaturais como deuses em sua trama. Aquilo que a humanidade não conseguia explicar com fatos, a mitologia explicava com as fábulas, lendas e mitos. A versão mais conhecida do mito de Narciso é aquela contada pelo poeta romano Ovídio em sua obra Metamorfoses. Diz o mito que Narciso é filho da ninfa Liríope e de Céfiso, deus dos lagos. Certa vez, quando Narciso ainda era uma criança, sua mãe procurou o adivinho Tiresias para saber se o filho teria uma vida longa. A resposta deixou Liríope perturbada. Ele só viverá muito se não se conhecer. Vamos manter esta resposta em nossa mente. Vou repetir. Ele só viverá muito se não se conhecer. Desde pequeno, Narciso chamava a atenção pela sua beleza, e conforme os anos foram passando, não faltaram pretendentes interessados pelo belo rapaz. Mas Narciso não queria saber de ninguém, desprezava todos. Certo dia, enquanto caçava no bosque, Narciso foi surpreendido por Eco, uma ninfa condenada a repetir o final das frases que os outros falavam. Essa maldição havia sido imposta pela deusa Hera, irritada com o fato da ninfa distraí-la com sua tagarelice enquanto Zeus, seu marido, se encontrava com outras beldades. O diálogo entre Narciso e Eco, como se pode imaginar, não foi nada bom, pois Eco só conseguia repetir as últimas palavras que Narciso dizia. Isso o deixava confuso e um tanto irritado. Vamos ouvir um pouquinho mais dessa história. Há muito tempo, na floresta passeava Narciso. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonaria jamais. As coisas foram assim
até o dia em que a ninfa Eco o viu e imediatamente se apaixonou por ele. Narciso, fingindo-se de desentendido, perguntou: "Quem está se escondendo aqui perto de mim?" "De mim", repetiu a ninfa assustada. "Vamos, apareça", ordenou. "Quero ver você." "Ver você?", repetiu a mesma voz em tom alegre. Assim, Eco aproximou-se do rapaz, mas nem a beleza e nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. Porque ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. O som não abandonou a mente de Narciso. De mim, de mim, de mim, ver você, você, você. "Deu fora", gritou de repente Narciso. "Por acaso pensa que eu nasci para ser um da sua espécie? Sua tola." "Tola", repetiu Eco, fugindo de vergonha. Sentindo-se rejeitada, a pobre Eco se isolou no meio do bosque e já não queria mais comer nem beber. Após o incidente com Eco, Narciso continuou desprezando todos aqueles que ousavam tentar conquistá-lo, até que um dia uma ninfa clamou aos deuses que Narciso fosse punido. Afinal, a deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois dele ter feito uma coisa daquelas. Resolveu então a deusa que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Um dia, quando estava passeando pelo bosque, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Encontrou uma fonte de água cristalina que até então nenhum ser vivo havia tocado. Debruçou-se sobre a fonte e, sem se dar conta de que se tratava de seu próprio reflexo, viu um belíssimo jovem olhando diretamente para ele. O deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguia parar de olhar para aquele misterioso rapaz. Sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto, Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encostaram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado, recusando-se a sair de perto da fonte. Passou ali dias e dias, sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Mas logo veio a decepção. O amor de Narciso não era correspondido. Nem abraçar o seu amado ele podia. Apesar disso, recusou-se a abandonar a fonte de água na esperança de que um dia pudesse concretizar o seu amor. Mas isso jamais aconteceu. Profundamente deprimido, Narciso acabou definhando à beira da fonte de água. Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido, voltado para as águas serenas da fonte. Esse foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada, amarela e branca. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. O que podemos tirar de ensinamento desta lenda? Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeros pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo.
morreu de fome e sede à beira da fonte de água, onde via sua imagem refletida. O mito nos ensina que o excesso de vaidade e a falta de empatia pelos outros podem ser prejudiciais. Narciso se tornou símbolo do individualismo e do excesso de amor próprio. Ele era tão arrogante e se sentia tão especial que, aos seus olhos, ninguém era bom o bastante para ele. Seu excesso de vaidade fez com que só se apaixonasse por alguém de sua categoria, no caso, ele mesmo. No entanto, devemos ter cuidado, pois gostarmos de nós mesmos não tem absolutamente nada de mal, até bem pelo contrário. Mas o problema começa quando essa paixão se torna tão grande que interfere na nossa relação com as outras pessoas. Foi uma lástima o que aconteceu com Narciso. Fiquemos atentos para não agir como protagonista deste mito. Que nosso coração seja bondoso e generoso, capaz de amar a nós mesmos e ao próximo na mesma medida. Assim, chegamos ao fim de mais um áudio. Desejo que você tenha uma linda, excelente e serena noite de sono. Esqueça os seus problemas, descanse o corpo e deixe a alma livre para sonhar.